Olá pessoal, vamos agora a mais um tópico de nossa disciplina. O tópico de hoje, nosso capítulo, nós iremos estudar gestão por processos. Tá? A gestão por processos ela é uma outra maneira das organizações gerirem os seus negócios. E ela é diferente da gestão por departamento, que é muito tradicional nos meios de hoje você encontrar em uma empresa. Bem, a gestão por processo ela pode ser entendida como um conjunto de atividades adotadas por uma organização a fim de identificar os processos críticos e analisar continuamente o desempenho desses processos. A fim do que? A fim de propormos melhorias, ajustes, quando necessário para a melhor execução desses processos. O gerenciamento de processos é uma metodologia empregada para definir, analisar e gerenciar melhorias no desempenho dos processos das organizações, com a finalidade de atingir condições ótimas para os clientes. Veja, quando uma empresa ela trabalha com gerenciamento de processo, ela se organiza por processo, nós veremos que toda organização ela é transpassada por diversos processos. E esses processos eles vão ter uma entrada. Conforme ele vai caminhando dentro da organização, esses processos eles vão serem processados e no final nós teremos um resultado que é o processo terminado. E na hora que ele termina, ele tem que terminar com um objetivo que era quando ele foi criado, o objetivo de quando ele foi criado. E quando a gente fala em gerenciamento de processo, nós vemos as organizações como um todo. A organização, quando ela trabalha por processo, esses processos eles são definidos previamente e cada departamento dentro dessa organização tem o intuito de fazer um pedacinho do processamento do processo. É lógico que nem todos os departamentos irão trabalhar em todos os processos, mas aquele departamento que faz parte do processamento de um processo, ele vai se enxergar dentro da organização não de forma estanque, mas sim fazendo parte de um todo. Então ele sabe a importância dele com relação a prazos, informações que ele vai dizer, ele vai transmitir. Ele sabe que a importância de tudo aquilo ali dentro de um processo que começou em outro departamento, por exemplo. Então, os departamentos eles não são mais estanques, eles fazem parte de algo global, tá? E aí nós temos o gerenciamento de processos, que é o que? Que é a metodologia que nós temos para poder identificar processos, fazer sua definição, analisar esses processos e gerenciar a sua vida útil, né? E também temos condições, por meio do gerenciamento de processos, de saber que um processo ele precisa ou não ser revisado. Quando a gente trabalha com gerenciamento de projetos, nós temos tem que ter em mente três objetivos principais. Quais são eles? Os processos eles têm que ser eficazes, né? Ou seja, eles têm que produzir o resultado que se espera de quando eles foram criados, né? O processo, pessoal, quando você faz um gerenciamento, você define os processos, você está fazendo uma padronização. E a padronização vai nos permitir o quê? Vai nos permitir que
tudo caminhe da mesma forma. Independente quem dê entrada no processo, a maneira pela qual o processo vai caminhar dentro da organização vai ser idêntico aos processos que caminharam anteriormente. E o que é mais interessante no processo, e é um ponto muito positivo, é que não há surpresas, né? Porque se chegar numa etapa e aconteceu algo imprevisto, esse imprevisto ele vai ter um caminho que vai ser seguido, e dependendo da resolução, essa resolução ela tem o poder de modificar o processo, que quando acontecer outra vez esse tipo de situação, o processo ele não se perde, ele sabe o caminho que ele tem que tomar. Então a gestão de processo ela te dá essa padronização, não há surpresas. E por isso que a gestão de processos ela torna eles mais tem o intuito de torná-los eficazes. Se eu faço um processo que, por exemplo, é a obtenção de uma informação, essa informação ela vai chegar em mim, e sempre tomando o mesmo caminho. Outro objetivo é tornar os processos mais eficientes. Por quê? Uma vez que os processos eles são padronizados, o fluxo sempre caminha no mesmo sentido. Isso vai evitar de eu usar recursos desnecessários. A padronização permite que eu só use os recursos que têm que ser utilizados. Aí os processos eles ficam mais eficientes. Há menos uso de recursos durante a execução do processo. E o outro objetivo do gerenciamento de processo é torná-los mais adaptáveis. Como assim mais adaptáveis? Como eu disse que a padronização ela evita surpresas, se acontecer de um processo, que acontecer alguma situação em um processo não estava previsto, eu consigo alterar esse processo e colocar essa imprevisibilidade dentro das etapas do meu processo, fazendo com que, se acontecer essa situação em momento posterior, se ela se repetir, eu não vou ter mais aquele imprevisto. Então o meu processo ele foi adaptado, tá, para aquela nova situação que antes não estava prevista. Então o processo, a gestão do processo torna a execução dentro de uma organização muito mais flexível. A coisa não é tão rígida, é só assim que funciona. E ao mesmo tempo ela não é tão frouxa, do tipo, ora eu executei de uma maneira, ora eu executo do outro, ora eu usei esses recursos, ora eu usei aqueles outros recursos. Há uma padronização na forma em que você caminha com os projetos, com os processos dentro dentro da sua organização. Tudo bem? Bem, quando nós falamos em gestão por processo, falamos de processo, nós temos que um processo ele é composto sempre por 3 elementos, tá? Veja, pessoal, o processo ele é uma atividade que transforma um insumo em um resultado, né? O objetivo do processo é esse, é transformar uma entrada, um insumo, em algo
que me gere um resultado. E para cada processo que eu tenho, eu vou ter pelo menos 3 elementos. Sempre eu vou ter 3 elementos. E quais seriam esses 3 elementos? Veja, todo processo ele vai ter uma entrada, né? Eu vou ter um insumo, que é a minha entrada, e é o que vai ser transformado. Veja, por exemplo, quando você pede uma informação, alguma organização, você fez um pedido, então você entrou com uma requisição, pode ser mesmo por telefone, quando você liga, né, para a sua operadora de TV a cabo, você liga para a sua operadora de telefonia celular, você quer saber o que está acontecendo no seu plano, o que está acontecendo, se pode ser mudado o valor do seu plano ou algo assim. Veja, você entrou com um processo, você entrou com uma requisição, e essa requisição ela vai ser transformada, ela vai ser processada e você vai obter uma resposta. Então, quando você entra com um pedido, eu queria saber o porquê aconteceu isso com o meu plano. Então, você está entrando, você está dando entrada em um processo. A partir do momento que o atendente ele recebe o seu pedido, ele vai começar a processar esse seu pedido. Ele começa a processar esse pedido. Então ele está realizando o processamento. Então ele está fazendo com que aquela sua entrada seja transformada, né, seja processada, seja transformada, para depois te dar um feedback. E a saída do processo é a resposta para o questionamento que você fez inicialmente. Então veja, você pediu informação sobre o seu plano, o atendente ouviu seu pedido, processou, acessou os dados no seu sistema. Caso o atendente não consiga resolver o seu problema, ele acessa um outro atendente, por exemplo, acessa um outro departamento mais competente que ele para poder resolver o seu problema, e no final é dado a você, o cliente, uma resposta para o seu pedido. Essa resposta é chamada de saída de processo. Tudo bem? Então nós temos entrada, processamento e saída. E nós temos um quarto elemento aí, que seria a realimentação. O que seria a realimentação? Se ao final, ao obter uma resposta, você não ficou satisfeito, você pode realimentar o processo, dizendo: não estou satisfeito, eu gostaria de obter mais essa informação. Então o processo ele é reiniciado, entenderam? Ele é reiniciado, mas agora com mais informações que você passou ao atendente. Ele é reiniciado, é feito outro processamento e é feito uma devolutiva para você. Então é sempre assim, entrada, processamento e saída. Essas são as 3 grandes atividades de um processo. Tudo bem?